Doutor Carlos Xavier, advogado público e membro da ANED, que esteve conosco na audiência pública também em 2019, fez uma das manifestações mais interessantes e elucidativas e vai trazer aí, acredito, especialmente o ponto de vista jurídico a respeito do tema. Doutor Carlos, tem a palavra. Muito obrigado, deputado Fábio, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais participantes. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Com essa frase de Chesterton, eu apresentarei 3 motivos para a aprovação do PL 170 de 2019, sendo que eu poderia apresentar ainda muitos outros. Mas esses motivos se referem à minha participação aqui como jurista e como especialista, como destacou o deputado Fábio. 1. O PL 170 de 2019 não contraria a Constituição e a LDB. 2. A educação domiciliar é um direito natural. E 3. A educação domiciliar é um direito humano. Começando com a afirmação de que o PL 170 não contraria a Constituição e a LDB, eu gostaria de enfatizar que esse ponto já deveria estar superado, uma vez que a matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas nós precisamos sempre voltar a isso. Eu lembro que o STF já afirmou a constitucionalidade da prática da educação domiciliar no recurso extraordinário 888.815, o que, considerado em si mesmo, é um ponto muito positivo. O ponto negativo da decisão, no entanto, foi sujeitar o exercício de um direito natural e humano, 2 aspectos que eu vou elucidar na sequência, à lei positiva. Isso foi o que trouxe insegurança jurídica para as dezenas de milhares de famílias educadoras brasileiras e para as milhares de famílias gaúchas. Daí a importância de projetos como esse do deputado Fábio Osterman e tantos outros que têm surgido país afora. Mas a pergunta que nós devemos, então, sempre de novo retornar é: Estados têm competência para legislar sobre o assunto? E a resposta que eu dou é sim. A própria LDB, eu mencionei que a educação domiciliar, ou melhor, o PL 170 não contraria a LDB, porque a educação domiciliar não contraria a LDB. A própria LDB nos ajuda a encontrarmos essa resposta, porque no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ela enfatiza que trata de educação escolar. E com isso em mente, tendo em mente que a LDB é uma lei sobre educação escolar e não sobre educação domiciliar, conceitualmente, logicamente, educação escolar é uma coisa, educação domiciliar é outra. Com essa distinção lógica em mente, nós podemos lançar os nossos olhos sobre a Constituição. Nós podemos olhar para o artigo 22 da Constituição, que trata da competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, e para o artigo 24 da mesma Constituição, que trata sobre a competência concorrente de União e Estados para legislarem sobre educação e ensino. Diretrizes e bases da educação, como a própria LDB esclarece, trata das diretrizes e bases da educação escolar. Logo, concluímos que educação domiciliar é um tema que está sujeito a epígrafe, educação e ensino e, portanto, sob o artigo 24, inciso 9 da Constituição, matéria de competência concorrente de Estados e União e matéria, inclusive, na qual os Estados podem exercer competência legislativa plena enquanto não houver norma geral federal. Vejam-se os parágrafos do artigo 24. Agora eu avanço para afirmar que a educação domiciliar é um direito natural, fazendo eco às palavras da doutora Ângela, e aqui, inclusive, lançando uma pergunta instigativa. Como poderia a nossa Constituição vedar o exercício de um direito natural? Eu creio que ainda não chegamos a esse nível de injustiça, impiedade e insensatez, e quero também crer que jamais chegaremos. Eu recomendo a respeito da educação domiciliar como um direito natural, a pesquisa de doutorado da professora Melissa Moschella na Universidade de Princeton, que trata dos direitos educacionais dos pais. E recentemente eu publiquei um artigo em fevereiro de 2021, na versão eletrônica do jornal Gazeta do Povo, resumindo esse assunto, a pesquisa da professora Melissa e a minha própria pesquisa a respeito do tema. Mas a educação domiciliar como um direito natural é modelado a partir do vínculo biológico e moral que os pais têm com os seus filhos. Vínculos esses que estabelecem deveres que estabelecem para sua consecução prerrogativas, direitos. E aí, então, a educação domiciliar pode ser compreendida como um direito negativo, um subconjunto
dentro desse subconjunto de direitos educacionais ligados aos direitos de consciência. Ela é um direito negativo, não um direito público subjetivo. A doutora Luciana tem razão ao enfatizar que no ambiente público, em geral, né, como regra geral, deve-se defender e buscar a educação como um direito público subjetivo. Mas o recorte que estamos fazendo aqui é de considerar a educação domiciliar como um direito natural, um direito humano, um direito fundamental negativo. Eu encerro esses 3 motivos tratando da educação domiciliar como um direito humano, uma vez que ela está, como a doutora Ângela já registrou aqui, ela está amparada pelos tratados internacionais de direitos humanos, ela está amparada nesses tratados que, segundo o próprio STF, têm status de supralegalidade, então eles estão acima da lei infraconstitucional. O STF não tratou a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos no recurso extraordinário 888.815. Há uma omissão séria da decisão nesse ponto. E, para enfatizar esse aspecto, eu gostaria de trazer aqui, inclusive com a lembrança de que a educação domiciliar é proibida na Alemanha, proibição que remonta ao Terceiro Reich. Eu gostaria de trazer aqui, fazer menção ao relatório da Comissão Especial à Alemanha de 2006, enviada pela ONU, na qual o relator especial, apesar de ser um defensor da educação pública, universal, enfim, ele afirmou que a Alemanha deveria retirar as restrições à educação domiciliar encontradas no país e fez essa recomendação. Trata-se de uma recomendação da ONU, interpretando o artigo 13 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, norma que no Brasil tem status de supralegalidade. Aquilo que, na perspectiva da ONU, para a Alemanha é uma mera recomendação, para o Brasil, pela jurisprudência do Supremo, assume status de supralegalidade. Então, a educação domiciliar pode não estar prevista na LDB, mas já vimos que a LDB trata de lei de educação escolar. A educação domiciliar pode não ter uma lei específica tratando do assunto, mas ela sim é amparada pelo sistema de direitos humanos antes disso sendo, inclusive, um direito natural. Por isso que podemos tratar com muita naturalidade, à luz da competência constitucional que os estados têm para legislar sobre esse assunto. Bom, encerrando, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade, saudando a todos os presentes na pessoa do deputado Fábio Osterman, deputado Thiago Simon, deputada Sofia Cavedon, e gostaria de afirmar a minha sincera convicção de que todo e qualquer argumento apresentado contra a educação domiciliar sucumbe diante da lógica e dos fatos. Apesar disso, eu me limitei a apresentar apenas 3 dentre muitos outros excelentes motivos pelos quais o PL 170 deve ser aprovado. Ele não contraria a Constituição e a LDB, a educação domiciliar é um direito natural e a educação domiciliar é um direito humano. A aprovação de um projeto de lei sobre educação domiciliar é algo que está perfeitamente subscrito à competência dessa Assembleia Legislativa e interessa não somente às milhares de famílias praticantes da modalidade, mas a toda pessoa que afirma defender os valores democráticos, os direitos individuais e a liberdade, nada menos do que toda a base da sociedade ocidental contemporânea. Isso porque não existe educação onde não há liberdade. Muito obrigado. Eu até não iria me manifestar novamente, mas eu até acho que houve algum ruído na minha comunicação com o Jonathan. Eu entendi que eu teria 5 minutos e me parece que eu teria 10. Mas eu não queria fazer uso desses minutos adicionais, embora eu tenha deixado a desejar na explicitação da educação domiciliar como um direito natural, o fundamento da educação domiciliar a partir da lei natural. Mas foi exatamente quando a deputada Sofia mencionou que não se pode conceber mais que filhos são propriedade dos pais, que eu entendi por bem de me inscrever novamente. É uma pena que ela não esteja aqui, mas eu quero exatamente tratar dessa questão. E eu trato dessa questão introduzindo 3 perguntas com as quais eu comecei o artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo, que eu mencionei na minha manifestação anterior sobre a educação domiciliar como um direito natural. Essas perguntas são: a quem pertencem os filhos? Aos pais ou ao Estado? A autoridade dos pais sobre os filhos é originária ou derivada? E aí a conclusão dessa questão toda, né? A educação domiciliar deve ser proibida ou permitida? Bom, eu queria, antes de tratar dessa questão específica da propriedade sobre as crianças, né,
Deputado Sofia, não sei se estava me ouvindo, mas a minha intervenção foi devida àquele questionamento que a senhora, com muita propriedade, lançou. Desculpe, eu tive que atender a porta, coisa de casa, Tranquilo. tá? Agora pode Diga, retomar, desculpe. mas Aliás, olha, a respeito da questão da propriedade dos pais, da titularidade dos filhos, né, se pertencem aos pais ou ao Estado. E a senhora tem toda a razão ao mencionar que os filhos não pertencem aos pais, mas tampouco os filhos pertencem ao Estado. Colocar a discussão nesses termos é colocar a discussão de forma totalmente desvirtuada. Não estou dizendo que a senhora fez isso, eu só apenas peguei o gancho da discussão da titularidade para mostrar que essa dicotomia, titularidade paterna ou titularidade estatal, é que ela é em si mesma equivocada. E se ela é equivocada, porque afinal de contas, crianças e adolescentes são sujeitos de direito, são indivíduos, são sujeitos dotados de dignidade humana, como encaminharmos então a solução dessa questão? Por isso é importante nós estudarmos lógica, estudo que tem sido negligenciado nas escolas, não por dificuldade dos professores, mas por uma intenção curricular. Não se estuda lógica nas escolas, não sei exatamente desde quando, mas talvez desde a década de 50 ou 60 no Brasil. Tá? Por quê? Se nós estudarmos lógica, nós vamos primeiro estudar, por exemplo, a diferença entre lógica formal e lógica informal. E estudando a diferença de lógica formal para lógica informal, saberíamos que o meu amigo Gustavo Abadi, que é um sujeito bastante intenso, usou a expressão dinheiro jogado no ralo de maneira hiperbólica. Ele não quis com isso ofender os professores de maneira nenhuma, tanto que ele fez questão de ser muito respeitoso diversas vezes, só para ilustrar a importância do estudo da lógica, né? Outra importância do estudo da lógica é a importância de definirmos bem os termos no debate. Por exemplo, nós acabamos de perceber aqui, de experimentar uma controvérsia muito amistosa, claro, muito respeitosa, que o meu amigo Lucas teve com a doutora Luciana, a doutora Luciana Lucas, a respeito do termo perseguição. Por perseguição, a doutora Luciana quis dizer uma coisa, por perseguição, o Lucas quis dizer outra. Eu também já tive esse mesmo debate com a doutora Luciana na audiência pública de 2019, mas é uma questão de definição de termos apenas, certo? Outro ponto importantíssimo, então, é a construção adequada dos argumentos. E ao construirmos adequadamente argumentos, vamos conseguir identificar falácias, sofismas, argumentos que não tratam da questão. Com todo o respeito, todos os argumentos que foram apresentados aqui contra a educação domiciliar não passam com todo o respeito, porque as palavras são muito fortes, mas do ponto de vista lógico não passam de falácias ou de sofismas. Não tratam da questão como ela é posta. Se nós vamos discutir educação domiciliar, nós não estamos, por definição, discutindo educação escolar. Transformar uma audiência pública, um debate sobre educação domiciliar, num debate sobre educação escolar, sobre direito público, subjetivo à educação, que é existente, que é garantido na Constituição, é desvirtuar completamente o foco do debate. E isso o próprio Supremo Tribunal Federal fez. Eu fiz todo esse circunlóquio para a importância de nós definirmos bem sobre o que estamos tratando. Não estamos tratando, então, de posse ou de propriedade, né? A afirmação da educação domiciliar como um direito natural não pressupõe que os filhos pertençam aos pais, ainda que alguma família educadora, alguém em algum contexto mais permeado de emoção possa fazer essa afirmação, porque agentes públicos já afirmaram a titularidade do Estado sobre os filhos. Eu poderia mencionar uma representante aposentada do Ministério Público Federal, eu poderia mencionar um ministro do Supremo Tribunal Federal que afirmou que o Estado existe para proteger os filhos dos seus pais, fazendo eco a um suposto filósofo espanhol. Então, quando a questão é posta assim, ela é absurdamente mal posta. E eu sei que não foi a intenção da deputada Sofia enfatizar isso. Talvez ela tenha apenas apresentado uma resposta a argumentos de titularidade dos pais que ela já tem ouvido. Mas quando nós dizemos que os filhos são propriedade do Estado, também colocamos a questão de uma forma meramente equivocada, completamente equivocada. A mesma estranheza que a afirmação de propriedade dos pais sobre os filhos causa àqueles que defendem a prevalência do coletivo sobre o individual, causa a estranheza de qualquer pessoa sensata da afirmação da propriedade estatal sobre as crianças. Então, nós temos que colocar a questão em termos da
origem, da natureza da autoridade dos pais sobre os filhos. Não em termos de um direito, mas em termos de uma responsabilidade. E aí nós temos a grande questão. Essa é a grande questão para a teoria da lei natural. Essa autoridade, ela é originária ou derivada? A autoridade dos pais sobre os filhos é originária ou é derivada? Vou começar com a segunda hipótese. Ela seria derivada da comunidade política? Os pais só têm autoridade sobre os filhos porque o Estado a concede? Peço que conclua, doutor Carlos, porque certo. O tempo já está. Estou concluindo. Se nós entendêssemos assim, nós concordaríamos com Platão, nós concordaríamos com os autores da teologia Matrix, de que uma criança pode ser retirada dos seus pais imediatamente para ser entregue a um sistema de cuidado moral e educacional estatal. Né? A Matrix é simplesmente uma alusão à geração extraútero. Né? Ô, Fábio, essa pergunta está muito boa, deixa ele ir mais longe aí, Fábio. Vamos tentar dar um pouco de isonomia aí, mas tenho certeza que o Carlos, com seu poder de síntese, vai conseguir. Vou resumir agora. Ninguém conseguiria com isso. Mesmo a doutora Luciana e o Lucas, que se travaram esse embate conceitual, eu vi ambos aqui recebendo as suas filhinhas. Nenhum deles entregaria sua filha, embora em ambos em polos opostos da discussão, nenhum deles, tenho certeza, entregaria suas filhas assim que nascessem para que outras pessoas cuidassem. Isso é contra-intuitivo, isso é antinatural. Então, a autoridade dos pais sobre os filhos, não a propriedade, mas a autoridade dos pais sobre os filhos, racionalmente, logicamente, por redúcio a absurdo, por redução ao absurdo da hipótese contrária, só pode ser considerada como originária. Portanto, nós temos que partir daí a construção da nossa compreensão a respeito da educação domiciliar como um direito natural, e isso é importantíssimo para o debate do projeto de lei 170, porque nós estamos falando, como eu mencionei, não de um direito público subjetivo. Direito público subjetivo positivo, prestações materiais, é como se trata da educação no âmbito público, é assim que a Constituição trata a educação escolar para todos, e vocês vão continuar sempre me vendo afirmando isso. Eu estou falando da educação domiciliar a partir do direito natural, a partir dos tratados internacionais de direitos humanos. Eu gostaria de ter podido enfatizar isso também mais aqui, mas estamos falando da educação domiciliar como um direito natural, negativo, como um direito negativo, como um direito humano negativo, como um direito fundamental negativo. Direitos negativos, por definição, são aqueles que não admitem ingerência estatal sobre eles. Então, quando você modela um projeto de lei a respeito da educação domiciliar, ele tem que ter isso em mente, ele precisa ter isso em mente, porque, do contrário, ele não será compatível com a natureza das coisas, ele não será compatível com a realidade. E aí eu argumento, eu acrescento, essa é apenas uma consideração bem lateral para encerrar, que qualquer projeto que seja extremamente restritivo a respeito da educação domiciliar, e o projeto do deputado Fábio não é, eu acrescento, porque ele é um projeto muito bom nesse sentido de privilegiar a liberdade das famílias, mas qualquer projeto de lei que seja restritivo demais a respeito da educação domiciliar será antinatural, será contrário ao direito natural, ele não vai poder ser impugnado por inconstitucionalidade, porque o Supremo Tribunal Federal julga com base na Constituição e não com base no direito natural, mas ele continuará, qualquer projeto de lei extremamente restritivo, continuará deixando as famílias educadoras brasileiras ou gaúchas, no caso de um projeto da Assembleia do Rio Grande do Sul, à margem da legalidade. E tenho certeza que não é isso que se quer quando se conduz essa discussão. Muito obrigado, deputado. Peço desculpas por ter me excedido aqui. Vamos dizer que eu tenho usado um pouquinho dos minutos que me faltaram ali na minha manifestação. Utilizou esse crédito aí acumulado na primeira manifestação.